fala também sobre o Corinthians, uma série de novidades que você vai saber a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por vários veículos de comunicação. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botão vermelho, ative todas as notificações e se curtir o vídeo, também deixa like, beleza? O Joel Ferreira perguntando sobre reforços no Corinthians. O Corinthians já contratou o Christian, tá fechado. O Corinthians não pode anunciar de forma oficial, mas o acordo está selado, tá? Ele chega para o Campeonato Brasileiro e o Corinthians agora também busca outras alternativas no mercado, mais ou menos com esse perfil, jogadores relativamente baratos que cheguem como promessas. Não há hoje grana para grandes investimentos. O nome do Richard Rios começou a circular de forma mais forte durante o fim de semana. O Richard Rios, só para refrescar a memória de vocês, é aquele meio-campista que no Flamengo na base jogava como volante, no Guarani está jogando como meio atacante. Internacional, Red Bull Bragantino, Santos e Corinthians são os maiores interessados, e no Sul existe enorme otimismo de que ele feche com o Inter. Deixa eu ver se essa minha fonte que falou sobre o Enner e o Richard Rios está fechado também. Inter que foi ao mercado, né? O Inter começou um pouquinho mais devagar nas contratações e agora tem Luiz Adriano, Ender Valencia, Arangues e agora o Richard Rios, tá? Então já são 3 reforços contratados. Se o Fausto Vera vai para o Flamengo, não. O próprio presidente do Corinthians já disse que não há nenhuma chance de liberar o Fausto Vera, não só porque existe uma enorme expectativa em relação ao Fausto Vera de que ele pode render uma venda grande para o exterior, mas porque é para o Flamengo e para o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é detestado dentro do Corinthians. O Jefferson Nascimento quer saber o que o Roberto de Andrade falou sobre o Coutinho. Deixa eu ver se eu acho a frase específica, mas vou tentar achar, acho que eu consigo achar. Quer ver? Estou aqui nas minhas anotações. A frase foi a seguinte, ó. O Coutinho é um jogador que não vem para o Brasil. O clube não vai liberá-lo, ele se refere ao Aston Villa. Então, não existe nada, tá? Então, só para reforçar aí um pouquinho da situação de Felipe Coutinho e Corinthians. É bem verdade que o Roberto de Andrade é o campeão de esconder jogo, fala cascata pra caramba, mas nesse caso específico eu acho que ele foi verdadeiro. O Anderson Garcia, boa noite, Nicola, like 81, gostaria de saber as novidades do Corinthians. Vera vai para o Flamengo, descartemos qualquer possibilidade dessa negociação. Lucas Marinho está falando sobre o Richard Rios, acabei de ouvir de um dirigente do Inter que não confirma que está fechado com o Inter e que o empresário do Richard Rios está dando a impressão de que vai levá-lo para quem pagar mais, tá? Quais são os reforços do Corinthians? O LS30. LS, por enquanto, só o Christian Barletta, atacante de 21 anos de idade, que vem do São Bernardo. Sobre Richard Rios, não há nem proposta. É um jogador que está sendo monitorado, estudado, avaliado pelo Corinthians. Mas acho que é esse mais ou menos o perfil de atletas que o Corinthians vai buscar para o segundo semestre, tá? O Corinthians já está classificado, você sempre esquecendo o Corinthians. Não, matematicamente não, guris, quer ver, ó? Até o pessoal do site Chance de Gol, quer ver, ó? Corinthians. Deixa eu deixar grandão aqui só para vocês verem, né? Senão vocês nem enxergam nada também. Ó, Corinthians quase 100%. Quase. Por quê? Porque o Ituano ainda joga. O Ituano e o São Bento ainda tem um jogo a menos. Então, assim, o que precisaria acontecer? Eles precisariam ganhar os 3 jogos e fazer 18 pontos. Não vai acontecer, mas matematicamente ainda é quase 100%, tá? Só para a gente ser bem justo. E eu achei boa a atuação contra o Mirassol. Só achei que deixou o adversário chutar muita bola no gol, mas foi bem. Agora vamos falar do Corinthians, que está classificado, basicamente, só está querendo fazer mais pontos, aquela coisa toda. E o time está dando uma resposta, a torcida está animada, o ataque está funcionando. E a direção corintiana disse que não vai mais continuar tentando a contratação do Felipe Coutinho. Já é. Mentira. Já é. Ronaldo. Folguinha de carnaval, depois de uma boa vitória, sempre vai bem. Corinthians ganhou 2 dias de descanso e só se representa amanhã. Vai se preparar para o clássico contra o Santos, domingo na Vila Belmiro. É uma sequência muito grande de jogos com curto espaço de tempo, então a gente tem concentrado nisso e a energia para você sair de uma quinta-feira à noite para no domingo já estar fazendo um jogo não só da gente, mas dos atletas, de todo mundo envolvido, é uma demanda alta. A semana livre de trabalho foi comemorada. Agora descansamos 2 dias aqui porque abriu depois de uma sequência pesada necessária. Os atletas
treinaram de manhã os não relacionados, agora pós-jogo treinando também os atletas que atuaram menos tempo lá no campo. No Campeonato Paulista, o Timão só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar do Grupo C. Hoje tem 18 pontos, o dobro do São Bento, segundo colocado. Após oscilar no torneio, o Timão teve uma atuação satisfatória no empate com o Palmeiras e agora fez 3-0 diante do Mirassol. A gente teve uma grande atuação, uma atuação de uma equipe ganhando corpo, enfim, em sintonia de jogo e que criou muito boas situações para definir bem um jogo. No fim de semana, Fernando Lázaro colocou em campo o mesmo time do derby contra o Palmeiras, mas com a classificação encaminhada. Seria o momento de fazer testes com os garotos da base? Fernando Lázaro tem sido cobrado para dar oportunidades aos meninos da base, como os zagueiros Caetano e Murilo, o atacante Giovani, o meia Guilherme Biro e o atacante Pedrinho. O único que fez a estreia é o meia Matheus Araújo. A gente tem etapas de consolidação, primeiro de uma equipe, é um tempo curto para a gente consolidar a equipe antes de qualquer coisa. E essas oportunidades para os jovens, elas vão surgir naturalmente. É claro que tem uma ansiedade em relação a alguns nomes específicos, mas o time das coisas, a gente tem avaliado bem, eles estão sendo inseridos, têm participado, têm chegado, têm se soltado e a naturalidade, alguns já têm entrado em alguns momentos. A possibilidade maior é que Biro só seja aproveitado depois de renovar o contrato. Já sentamos com o empresário, já conversamos, fizemos a primeira reunião e agora, passando o carnaval, a gente vai sentar novamente. A diretoria também tem outros assuntos para resolver. O zagueiro Balbuena está emprestado pelo Dínamo de Moscou, da Rússia, até 30 de junho. Mas ele perdeu espaço e hoje está no banco de reservas. A dupla titular tem Gil e Bruno Mendes. Por isso, pode ser que a renovação nem aconteça. O Balbuena, como o contrato dele vence no meio do ano, ainda a gente não tem uma resposta para poder passar isso ao torcedor, porque não depende só de nós, depende de todo um monte de situação que você sabe como é que funciona lá na Rússia, essa questão da guerra. Intenção a gente tem, só que não depende só de nós, né? Depende porque o contrato foi feito até o meio do ano, então precisa ver o clube, envolve um monte de outras coisas que a gente tem que fazer avaliação, mesmo se o atleta não tem uma outra coisa, ou o clube quer vendê-lo, enfim, tem um monte de situações que pode acontecer. E lembra daquela história envolvendo Felipe Coutinho? O meia está descartado. O Corinthians tinha a expectativa de que o Aston Villa da Inglaterra pudesse emprestar o jogador após o fechamento da janela, mas o atleta não foi liberado. Não existe nada do Felipe Coutinho, pode virar essa página que essa página já está em branco, não tem mais nada. O Timão segue de olho em Christian Barleta do São Bernardo, mas não há outras contratações em vista. O Corinthians está sempre aberto a qualquer negociação de algum atleta com qualidade que venha para somar, mas por enquanto não tem nada por hora agora para poder falar. É bom o torcedor se acostumar com o atual elenco.